Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Bem-vindo ao Conversa Política, eu sou Álvaro Corrado. Hoje vamos mergulhar num debate crucial para o futuro econômico da nossa região. As políticas públicas que vão permitir o desenvolvimento do setor mineral, de energia, de petróleo e de gás, aqui no coração da Amazônia. Vamos conhecer um pouco mais a fundo o órgão estadual recém-criado com o objetivo de promover essa quebra de paradigma, mostrando que é possível gerar riqueza a partir dos recursos naturais da região, sem destruí-la por completo. A Amazônia é rica em gás, mas não explora todo esse potencial. É rica em potássio, mas não explora todo esse potencial. E assim é com tantas outras riquezas mantidas sob a proteção duvidosa de um discurso internacional nada republicano. Nessa disputa que não parece ter fim, está lá o homem. E a pergunta que nunca é respondida: por quê? Quem vive na Amazônia ou nasce aqui não pode usufruir dessa potência natural. Para tratar deste tema tão necessário, o Conversa Política recebe o economista, secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás, Rony Peixoto. Ele que está à frente desse debate. Você acha que esse segmento é viável para a gente mudar a realidade econômica da Amazônia? Eu posso te dizer, Álvaro, que esses 3 segmentos são importantes para diminuir a nossa dependência do modelo, que é um modelo exitoso do Polo Industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus, que inclusive hoje comemora 59 anos. Então, esse é um modelo que ele vai suplementar, né, toda essa dinâmica que a gente tem hoje do Polo Industrial de Manaus. Uma diversificação da matriz econômica do Estado. Tanto o gás, quanto a energia, quanto a mineração. Certo. Por que eu pergunto isso? Porque a gente conhece nações inteiras que vivem, a base da sua economia são exatamente essas, principalmente mineração, né? Exatamente. A gente tem países como o Canadá, que é muito forte em mineração, os próprios países ali da Ásia, Bielorrússia, a própria Rússia. Então, sim, são muitos países que têm isso muito forte dentro da sua economia. Okay. Hoje, a gente não vai muito longe. Sim, sim. O nosso vizinho Pará cresceu muito com a questão da mineração. Verdade, isso é muito verdade. Aliás, né, que diga-se de passagem, ele tem uma certa diferença no desenvolvimento com relação ao Amazonas exatamente por conta disso, né? Pelo período que ele conseguiu. Nós temos o Polo Industrial de Manaus aqui como nossa âncora do nosso desenvolvimento econômico e eles têm a questão da mineração lá também. Certo. Bom, mas eu queria que a gente entendesse um pouquinho a ideia da necessidade dessa secretaria, né? Porque até então, pelo menos até o ano passado, a primeira briga era viabilizar esses segmentos, né? Quer dizer, a gente sabe que a gente ainda vai falar no programa de hoje
tem muita coisa que ainda precisa de ser destravada, mas a verdade é que antes era completamente travado, né? Existia uma ideia de um consenso de que não se exploraria isso na Amazônia, né? Então hoje eu acho que houve, não sei se você consegue perceber essa mudança de, vamos dizer assim, de raciocínio das pessoas em relação a essas questões. Veja bem, o governador ele foi muito assertivo ao criar a Secretaria de Energia, Mineração e Gás. Eu não estou falando aqui na posição de secretário. Estou falando aqui na posição de amazonense, de economista, que quer ver o Estado se desenvolvendo. Em 2019, quando houve uma mudança da lei do gás e permitiu que outras empresas pudessem trazer maiores investimentos, aí começou uma necessidade de ter um ente, né, no caso uma secretaria, que pudesse focar mais nesses temas, né, que pudesse focar mais na energia. Hoje a gente passa um momento em que o que é mais falado é a transição energética. Então a gente tem que fazer o nosso dever de casa também no aspecto da transição energética. O gás já é uma realidade, né? A gente tem já uma exploração já em Silves, né? Nós temos aí uma ampliação de novas termoelétricas que também vão ser construídas lá. Então, ele é uma realidade. Nós temos potencial na parte do Campo do Juruá, ali na região de Carauari. Isso. Nós temos o gás lá em Coari também. Então, nós temos essa realidade econômica e alguns temas precisam, muitas vezes, ser tratados, abordados, falar com os parceiros todos que envolvem nesses segmentos. Agora, a gente fala aí, setor energético, né? Vamos começar por ele. O setor energético hoje ele compreende que matrizes? Hoje, obviamente, a hidrelétrica, as termoelétricas, mas, por exemplo, energia solar, já essa possibilidade de regulação, porque isso também é um negócio que está em voga aí. Eu vejo uma expansão muito grande. Nós precisamos evoluir na questão dessa regulação da energia fotovoltaica, né, para incentivar mais, fazer os estudos necessários de incidência solar. Inclusive tem um estudo que eu vi recente, ainda está em fase de finalização, na UFAM, sobre as incidências de raios solares na Amazônia. É o estudo mais recente que vai ter. Então tudo isso precisa levar para a gente formatar e ter uma matriz energética mais sustentável possível. Pois do ponto de vista dessa questão da energia solar, qual é o entendimento que se tem, por exemplo, da exploração dessa energia? Vai ser taxada, não vai ser? Tem que ser, não precisa ser? Porque é algo que vem da natureza. Então, o primeiro pensamento que se constrói em torno disso é de que ninguém tem que me cobrar nada disso, porque o equipamento é meu, eu estou produzindo e etc. Isso não acontece com hidrelétrica, que usa, obviamente, a geração de energia a partir dos recursos hídricos e assim sucessivamente. Eu queria entender qual é o pensamento, não só do Brasil, né, mas assim, o entendimento que se tem sobre isso e como o Estado tem trabalhado internamente, ainda que seja, essas questões. Veja bem, embora é um recurso que está para todos, né, mas para você canalizar aquilo tudo e fazer ele funcionar, ele requer recursos para fazer aquilo dali funcionar. E nós vivemos em sociedade, então a pessoa ali não usa toda aquela energia, então ele precisa distribuir um pouco daquela energia que tá sobrando ali para ele. Então tudo a gente vive em sociedade. No meu ponto de vista, é claro, muitas vezes você tem que buscar o que é justo, né? Então o que é justo para a pessoa, buscar a taxa justa muitas vezes, né? Para a gente não ter nenhum impacto para uma parte maior que não promova essa justiça. Então a gente precisa evoluir em alguns arcabouços, principalmente principalmente aqui no Amazonas, não, de uma maneira geral no Brasil, para regulamentar bem todo o setor. E aí a gente conseguir ter uma justiça maior para todas as pessoas. Então a gente tem alguns temas, a gente vai ter algumas pautas. Hoje mesmo estávamos reunidos com a AMISolar, que é a Associação Amazonense de Energia Solar. A gente já conversou com
a Solar também, que é a Associação Brasileira, onde que a gente possa melhorar o nosso arcabouço legal para promover mais a energia solar aqui no Amazonas. Ok. Agora, não tem só energia solar, né? A gente fala de energia, a gente fala de hidrelétrica, a gente fala da termoelétrica, que é, pelo que pouco que eu conheço, é uma energia mais poluente e tal, aquela coisa toda. Essas duas matrizes, elas, na concepção de vocês, elas são matrizes, quais delas ou qual delas será, vamos dizer assim, a principal do Amazonas dentro desse novo momento que o mundo está vivendo? Vamos continuar investindo, por exemplo, em hidrelétrica? Um exemplo. Vamos lá. Hoje o mundo fala em transição energética. Então, transição, pelo conceito etimológico da palavra, a gente sai daqui de um ponto e chega no outro. O que está no meio é a transição, né? A gente não vai conseguir pular de um ponto para outro de uma maneira rápida. E aí nós acreditamos no potencial do gás para essa transição. Então, o gás, e ele foi reconhecido agora na COP20 como um elemento para a transição energética. E o Amazonas é muito rico em gás. Então, nós temos um modelo de termoelétrica, e aí eu faço até uma provocação, e que a gente tem discutido isso com alguns players. Por que não termos sistemas híbridos nas termoelétricas dos 97 sistemas isolados que nós temos? Nós temos os sistemas isolados que abastecem algumas cidades. Eles hoje são modelos a diesel. O que nós queremos, o que nós pretendemos e o que o governador sonha para o Estado, que a gente possa diminuir com isso as emissões de carbono e a gente possa ter sistemas híbridos. Ele pode ser num lugar, no sistema híbrido, num lugar mais isolado, ele pode ser gás natural, como ele pode ser também energia solar. E aí gera para aquela usina que está ali. E aí ele também pode ser usado bateria. Em último caso, você teria uma redundância de óleo diesel, caso alguma dessas etapas não suprisse toda a necessidade. Então, pelo que eu estou entendendo, o conceito que o Estado está querendo trabalhar, do ponto de vista energético, de segurança energética, vamos dizer assim, é ter unidades de geração de energia que não sejam de uma única forma. Exatamente. Que ela possibilite essa, vamos dizer assim, multiplataforma de... Exatamente. E hoje tem tecnologia para isso. Em Tefé mesmo, há um estudo do próprio operador lá de utilizar no lugar do óleo diesel o óleo de palma. Então, isso são as possibilidades que a gente pode fazer nessa transição energética para o Amazonas. E com gás, o Amazonas é um protagonista no Brasil da transição energética, porque nós temos gás com muita abundância. Então, o quão distante está a concretização, por exemplo, desse tipo de implementação? Ora, isso daí é um projeto, é uma ação que está no nosso foco, requer alguns passos para chegar até aí, porque hoje você tem concessões que foram feitas, então a gente quer iniciar de cada uma dessas, ver qual é a viabilidade aqui. Tem interesse de empresas dessa parte? Tem interesse. Porque no momento que ele faz a conta no papel, essa conta fecha, essa conta é interessante para um empreendedor fazer aquele investimento. Mas ele requer algumas etapas antes, como parte de regulação, como parte de analisar a concessão. Então, todas essas etapas que tem. Então, pelo que eu entendi... Mas eu posso te dizer assim que não é nada muito de longo prazo. É algo que pode acontecer e a gente quer que aconteça, porque com isso a gente diminui a emissão de poluentes. A gente quer que aconteça de forma rápida. Bom, então a gente está falando aí basicamente de hidrelétrica, que hoje é o que nos sustenta através da linha, do Sistema Nacional, mas a gente está colocando como possibilidade o uso do gás, Eu visitei, inclusive, a usina lá de Jaguatirica 2, que é totalmente... Aliás, ela tem um pequeno pedaço dela lá, mas 90% dela funciona com o gás de Silves. E é interessante o seguinte, que você tira o gás de Silves,
E aí eles vão fazer o gás ficar líquido para transportar, né? Aí transporta, chega lá, reaquece, evapora e aí se torna gás. Então, para poder transportar, tem que ser líquido. Tem que fazer a conversão, né? Pois é. Então, e aí, Álvaro, eu entro numa coisa muito interessante. A tecnologia para fazer isso. Há tempos atrás, você não pensaria em fazer esse tipo de logística. E, por mais que pensasse fazer, alguém diria, não, é muito caro. Mas para você ver como isso se paga. Como, embora, né, você fazer todo esse processo, ele se paga. E aí vai além. Isso é ciência. Olha que para você fazer isso, você requer técnicos. E aí a gente entra numa parte de capacitação. De formação. E, inclusive, a Eneva, a empresa que está fazendo a exploração do gás em Silves, eles estão construindo uma escola técnica lá, que vai ser administrado pelo CETAM, né, justamente para dar formação técnica para as pessoas. Porque o amazonense ele precisa estar também, os profissionais inseridos em todo esse mercado. Isso só faz sentido se fizer sentido para a população do Amazonas. Então, isso é muito bom, é bom que se desenvolva, não só na parte técnica, mas na parte de serviço, porque você vai ter ali uma demanda por serviço muito grande, restaurantes, enfim, uma série de coisas que as pessoas precisam estar preparadas para atender essa demanda. Então você acha que, pelo menos a médio prazo, a nossa realidade será a energia a gás? Assim, no médio e longo prazo, talvez? É bem complicado você ter um modelo que substitua de uma hora para outra o modelo do polo industrial de Manaus. Certo. Né? É um modelo que gera milhares de empregos, né? O negócio está funcionando, você não vai mexer ali. Faturamento enorme, então nós temos essa dependência. Mas o gás e energia, eu posso dizer que eles vão evoluir para ser aquele que pode equilibrar a economia amazonense. Então, se de repente você tem dentro do setor do polo industrial uma queda de arrecadação, alguma coisa, mas você tem um outro segmento aqui crescendo. Então, você pode ter um equilíbrio ali desses segmentos. Então, o tão importante e quanto mais diversa for a economia, melhor para as contas, para a arrecadação, enfim, para todo aquele impacto financeiro. Agora, você falou da parte de formação. Quando a gente fala petróleo, óleos, mineração e energia, a gente está falando de setores extremamente complexos do ponto de vista de formação e, ao mesmo tempo, são setores que não são comuns à nossa grade curricular. Né? A gente não vê pessoas sendo estimuladas a conhecer esses setores e trabalhar nesses setores. A gente sabe, por exemplo, que aqui é muito mais fácil você ter famílias de várias outras áreas do que ter uma família que toda ela trabalhou. Por exemplo, outro dia eu conheci uma família que trabalhou todo dia no distrito, todos na mesma empresa. O pai começou, depois a mãe. Ou todos são exatamente. E a gente vê, por exemplo, em outros países, famílias de mineradores, e a gente não tem essa cultura aqui. Você acredita que o investimento em formação vai ser algo preponderante para o desenvolvimento desse setor aqui nos próximos anos? Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Você quer estar por dentro dos assuntos políticos mais relevantes? Então não perca o Podercast, o seu guia indispensável para entender tudo de política. Venha analisar as informações do momento direto com as fontes, debater os acontecimentos políticos que moldam o nosso futuro. Entrevistas exclusivas com líderes, políticos, especialistas e membros de instituições relevantes de todos os poderes.
Porque o vereador faz o quê? Ele legisla, mas principalmente ele fiscaliza o poder público, ou seja, o prefeito. Toda sexta-feira, às 14h, no canal O Poder no YouTube e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Agora você falou da parte de formação. Quando a gente fala petróleo, óleos, né, mineração e energia, a gente está falando de setores extremamente complexos do ponto de vista de formação e, ao mesmo tempo, são setores que não são comuns à nossa grade curricular, né? A gente não vê pessoas sendo estimuladas a conhecer esses setores e trabalhar nesses setores. A gente sabe, por exemplo, que aqui é muito mais fácil você ter famílias de várias outras áreas do que ter uma família que toda ela trabalhou. Por exemplo, outro dia eu conheci uma família que trabalhou todo dia no distrito, todos na mesma empresa. O pai começou, depois a mãe, ou todos são... exatamente. E a gente vê, por exemplo, em outros países, famílias de mineradores, famílias e a gente não tem essa cultura aqui. Você acredita que o investimento em formação vai ser algo preponderante para o desenvolvimento desse setor aqui nos próximos anos? Olha, com certeza, eu acho, se eu fosse hoje, eu sou economista, se eu fosse fazer hoje uma faculdade, eu ia fazer uma engenharia. Eu ia fazer uma engenharia, porque é uma área que tem muito a crescer, principalmente aqui no Amazonas. Eu tenho um projeto pessoal que envolve a secretaria, mas era algo que a gente está maturando e logo vai começar, que eu quero ir nas escolas, estar conversando com os alunos, né? Aluno do ensino médio, aquele aluno ali do primeiro, segundo, né, terceiro ano do ensino médio, para estar falando para eles e conversando sobre as potencialidades do Amazonas, para de repente ajudar esses jovens na tomada de decisão, para mostrar um pouco da economia do Estado, na área de energia, mineração e gás, para saber o que é que se espera, quais são as perspectivas, e que de repente eles possam estar inseridos, né, tanto na parte das engenharias, como na outra parte de tecnologia, e na parte de serviço, aí, em inúmeras possibilidades, né? Ter essa conversa para aproximá-los mais desses segmentos, conhecer um pouco mais. Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho sobre gás, né? Eu estou falando aí de pelo menos de uns 10, 15 anos, quando a gente começou a falar de gasoduto Quari-Manaus, começamos a falar de exploração do gás. Qual é a realidade desse segmento aqui? Queria primeiro lhe ouvir. Tá, então, para a gente entender, foi falado lá atrás, como é que a gente vai explorar aqui o gás, vai ser por barcaço, vai ser por gasoduto, toda aquela discussão. E aí a gente veio com a realidade do gás, né? Que hoje ele liga aqui Manaus, muitos lugares são abastecidos, mas se você olhar, Álvaro, no Rio de Janeiro, hoje você tem muitos veículos a gás. Sim. A gente ainda tem muito pouco. Números oficiais. O IPVA lá é mais baixo para quem tem carro a gás. Números oficiais, talvez a gente tenha 3.000 veículos aqui. No Rio de Janeiro é um número muito grande de veículos, 50.000 veículos. E isso é muito bom para aquela pessoa que trabalha utilizando o seu veículo. Então nós queremos incentivar mais isso aqui. Mas isso daí é um jogo, né, vamos dizer assim, entre demanda e oferta. Então, para você ter uma oferta, eu preciso ter uma demanda aqui. Então, isso ele é paulatino, né, porque os dois têm que estar crescendo. Ninguém vai ofertar sem ter uma demanda, então a gente tem que estar aumentando essa demanda com o tempo. Então, você está dizendo que esse desejo que eu acho que todo amazonense tem de ver o gás com desenvolvimento em todos os lugares e tal, depende de demanda, ou seja, depende do consumo. Exato. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Nós temos uma grande reserva de gás chamado Campo de Juruá. Só para completar o raciocínio, porque antes era porque a gente não tinha como explorar.
Então, você construiu o gasoduto, agora é o seguinte, a gente precisa fazer as pessoas usarem. É mais ou menos isso. Isso. Então, por exemplo, vamos lá, vou te dar alguns exemplos. Veículo. Precisamos expandir para melhorar a vida dessas pessoas com gás e ter uma solução ali de combustível para as pessoas. Certo. É com isso que a gente vai resolver o problema de demanda? Não, não é com isso. Você tem indústrias. Nós temos aqui 500 indústrias aqui. Que podem colocar lá. Que podem. Algumas já utilizam. Então a gente tem que tornar isso cada vez mais competitivo. No caso da indústria, ela usa o gás para energia, né? O gás para utilizar para energia. Certo. E aí a gente vai falar Silves. Eles utilizam para abastecer uma demanda lá em uma Roraima. termoelétrica, né? Uma termoelétrica lá em Roraima. Uma demanda de energia que tem lá. Ou seja, está vendendo o gás. Né? Exato. O que vai ser aqui dessas novas termoelétricas da Eneva, que vai gerar 950 mega de energia, quase 1 giga de energia, ele vai ser para jogar no sistema nacional e abastecer 3,5, 4 milhões de residências. Então, isso vai jogar no sistema energético nacional. Então, tem demanda para isso. Então, as empresas, quando eles fazem essa conta, vou explorar aquela região ali. Ele está de olho para atender um contrato dele, uma demanda que ele tenha. Certo. Né, que ele ganhou ali para atender. Se nós pensarmos aqui no potencial, e aí, no caso da Eneva, ela está cada vez procurando outros campos, como nós anunciamos no último dia 16, Sim. Né, ela fez uma declaração de comercialidade, que é justamente o quê? Olha, tem esses outros campos aqui que eu quero explorar, que é o campo de Tambaqui, onde ela vai explorar para ter mais gás, justamente pensando na demanda dela que ela tem para atender futuramente. Certo. Campo do Juruá, que é uma outra possibilidade. Mas aí a gente vai jogar onde? Que demanda? Eu acredito, e nós acreditamos, que nós podemos utilizar esse gás para uma planta de fertilizante. E porque do gás deriva os nitrogenados. E aí pega o potássio ali? Pega o potássio, que nós temos ali na região de Altazes, e não é só naquela região de Altazes, boa parte a gente tem ali a silvinita, né, e outras pedras também que dão potássio. E o fosfato que tem na região de Apuí. Então, quando você faz lá o NPK, sim, você tem esses três... São os três, né? Componentes aí para a gente ter um fertilizante. E a gente tendo uma planta de fertilizantes aqui em Manaus, a gente consegue ter demanda para esse gás. Entendi. Então, pelo que eu entendi, a riqueza gás na Amazônia não a problemática, vamos colocar assim, não é o gás em si, é a demanda para a utilização desse gás. Vocês estão trabalhando nessa demanda. Você tem que trabalhar também na demanda. Não é a exploração apenas. Porque vou explorar, mas e aí? Vai fazer o que com isso? Exatamente. Então nós temos que mostrar isso, né? Um investidor que coloca 5 bilhões de investimento numa planta, 10 bilhões, como é o projeto do potássio lá, que são 2,5 bilhões de dólares, ele está pensando em atender uma demanda. Né? Assim como energia e qualquer outra atividade econômica. Quando ele faz aquele investimento, ele pensa em atender essa demanda. E é interessante você falar isso porque na Amazônia tem esse problema. Nós temos uma densidade demográfica muito pequena. Então, no que pese a gente ter uma demanda energética, ela não é uma demanda talvez gigantesca como a gente imagina, né? Assim, principalmente nos municípios do interior e tal. A gente não tem tanta atividade assim. O que é importante é que os irmãos do interior, os amazonenses que estão lá, as pessoas que estão no interior, eles precisam ter uma segurança energética. Sim. Né? A gente teve aí na estiagem um problema que poderia ter afetado mais pessoas. Graças a Deus, o Amazonas ele fez o dever de casa e atuou muito forte nessa estiagem. Né? E a gente viu o próprio governador que liderava isso, estava em vários municípios diariamente,
preocupado com a questão desse impacto da estiagem. Mas eu digo mais no sentido de que, pela quantidade de gente que mora no interior, um investimento muito alto para a exploração de um determinado, no caso gás, ele não se justificaria para, por exemplo, fornecer apenas a energia para esse... fornecer não. Entendeu? Não se justifica. São outras atividades. Por isso que eu estou dizendo, a planta... A planta de fertilizante, de nitrogenados, ureia, amônia. Assim. Você tem que criar alternativas para essa... Entendi. Exatamente. Então a gente tem esse projeto de um polo de fertilizantes aí no Amazonas. Muito interessante, né? Porque junta, inclusive, outras... Tem empresas interessadas. Quando a gente fala isso, tem empresas interessadas. O fosfato ali na região do Apuí ainda é algo que precisa ainda ter alguns estudos maiores e ter alguém que de repente diga assim, olha, eu quero conhecer, eu quero de repente estudar mais aí sobre o fosfato no Apuí, que é mais uma possibilidade aí, ficaria mais um município, né, tendo ali aquela possibilidade de crescimento, de diversificação da sua economia, né, e etc., como a gente tem aí, e aconteceu com Silves, Itapiranga, e agora pode acontecer também com Altazes. Agora é interessante a gente observar, né, que a gente acaba não conhecendo tanto quanto a gente imagina que sabe do assunto, porque eu nunca tinha pensado nessa visão da demanda como um motor para o desenvolvimento do segmento, né? Assim, apesar da gente entender que tem que ter alguém sempre comprando, mas eu digo a demanda local, né? Ou seja, aquela coisa de você ter realmente uma justificação para que aquela exploração ela de fato aconteça. Agora, falando ainda sobre o gás, qual é hoje a nossa, vamos dizer assim, a nossa realidade do gás em relação ao mundo? Hoje a gente é uma grande reserva, hoje a gente tem capacidade de se explorar completamente todas as nossas reservas. Em que momento a gente ficaria ali dentro desse jogo todo? Hoje nós temos, as questões das reservas é um termo técnico, ele é usado por P. P1, P2, P3, que é reservas provadas e aí ela vai se fracionando. Vai se fracionando. Mas a gente pode dizer que de reservas provadas no Amazonas, nós temos cerca de 40 bilhões de metros cúbicos, BCM. Tá? Então a sigla em inglês lá é BCM. 40 bilhões de metros cúbicos provadas. Mas nós temos reservas potenciais, cerca de 100 bilhões de metros cúbicos. Nossa. E isso a gente ainda... faltam campos ainda a serem completamente estudados. É igual à reserva de potássio, que tem 170 bilhões de toneladas, né? Mas isso daí pode chegar a 1,2 bi. Entendi. Isso pode chegar a 1,2 bi, de acordo com estimativas que se tem aí de potássio. Então, dentro dessa realidade, o Amazonas ele é o maior produtor de gás natural onshore, que o onshore em terra. Na terra. Né? A gente tem offshore, aquelas exploração no mar, no fundo do mar, e o onshore é o Amazonas. E isso nos deixa numa posição privilegiada quanto a essa matéria-prima, quanto a essa commodity que é o gás. Entendi. Agora, por conta disso, existe pressão para que a gente não desenvolva tanto esse setor? Você consegue enxergar algum tipo de pressão internacional, de segmentos que não querem essa concorrência, ou algum movimento no sentido de não permitir que a gente tenha, vamos dizer assim, amplo acesso a essas coisas que a gente hoje tem naturalmente aqui na nossa região? Não vejo por aí. Eu vejo que nós temos aí um ecossistema, vamos dizer assim, de empresas, universidades, governo, iniciativa privada, sociedade de uma maneira geral, querendo desenvolvimento econômico. Nós temos, claro, um cuidado muito importante com a questão da sustentabilidade. Isso não pode
ser feito de qualquer maneira. Sim, claro. Né? Existe, por exemplo, que é uma forma de exploração mineral, que é por extrusão, que é o gás de xisto, em que a gente não quer isso no Amazonas, que ele tem um grande impacto. Né? Então, a gente, numa estratégia econômica, além de a gente saber o que a gente quer, a gente precisa saber o que a gente não quer. Então, tem coisa que a gente não quer. Mas eu vejo de uma forma geral a sociedade querendo desenvolvimento econômico e a gente precisa ter uma preocupação grande com a sustentabilidade. Então eu vejo sim muita gente otimista com o segmento, porque isso pode transformar a realidade de uma área econômica, né, de uma cidade, de um município, do estado como um todo. A Secretaria já consegue ver impactos positivos da operação lá de Silves, eu digo para a comunidade? Sim, a gente está sempre acompanhando a questão de Silves, tem projetos que a empresa lá desenvolve em parceria com a comunidade, nós vimos também geração de emprego local, se você for lá se hospedar, não vai ser fácil você encontrar um bom lugar para você se hospedar, tem uma deficiência de hotéis, de pousadas, disso. Então, você vai precisar ali construir hotéis, pousadas, melhorar o serviço, por exemplo, de restaurantes, né, de supermercados, padarias. Então, você começa a ter esse dinamismo. Você começa a ver uma demanda, né? Começa a crescer. E eu vejo muita gente perguntando, pô, eu acho que eu vou construir um mercadinho lá em Silves, lá em Itapiranga. E há uma preocupação, quando a gente tiver lá o início da construção das termoelétricas, uma preocupação nossa também de fluxo de pessoas que vão para lá para querer buscar uma oportunidade, né? Como Sim. A gente vê em diversas regiões essa migração. Né? Então, inclusive a Secretaria de Justiça e Cidadania, a Sejus, que está trabalhando no projeto, para justamente quando chegar a isso, ter essa acolhida das pessoas. Mas isso eu estou falando aqui um pouco, não adianta estar saindo agora de casa, não, eu vou para lá agora fazer isso. Não, essas coisas têm que ser... Por que eu pergunto isso? Porque agora eu sei que eu não sei em que pé está, eu quero até que você explique um pouco mais. Eu acho que era Japurá, alguma coisa assim, Juruá, Japurá. Tinha um outro projeto de concessão lá, também para a Eneva, para exploração de gás também. Em que pé ficou isso? Existe o campo do Juruá. Juruá, desculpa. O campo do Juruá é um campo em que havendo ainda um estudo de viabilidade. Tá. Né, para monetizar o campo. O que é monetizar o campo? Como fazer esse campo que ele possa ser explorado. Qual é a viabilidade dele? Você tem que pensar logística. Na logística, como vai explorar. Retirar o gás de lá. Entendi. Há estudos já quanto a isso, né, que de repente, um pouco mais à frente, numa nova oportunidade que a gente vê aqui, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, se a gente tiver algo já mais maduro. Mas há já um pensamento de como retirar, já há uma possibilidade também de projetos, como eu falei, se pensar em outras plantas para poder explorar o gás lá. Entendi. Então, o que a gente pode, em resumo, dizer é que o gás, né, ele é uma matriz muito mais próxima dessa, vamos dizer assim, dessa escala econômica que a gente tanto sonha, né? Que a gente precisa. Você já tem o Silves, né, Itapiranga, a gente pode ter aí Carauari, a gente pode ter, e não só Carauari, mas aquela região como todos, a gente tem Coari, e a gente só precisa fazer isso bem feito, né, respeitando os melhores critérios de governança, a sustentabilidade, para que a população sinta esse benefício. Você começou esse trabalho, já tem quanto tempo a Secretaria agora? A Secretaria ela foi criada... Eu lembro que foi no final do ano passado, né? Eu fui nomeado dia 15 de agosto. Do ano passado. Fui nomeado 15 de agosto, a Secretaria com papel, né? Assim, ó, tá aqui, né? Tá criado. Tá aqui, e aí ele, muito honrosamente, a gente aceitou essa missão, e para construir, para tirar do zero
a secretaria já vinha um trabalho sendo desenvolvido através de uma secretaria executiva na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, que é na SEDECT, e aí começamos a formatar a secretaria, né, dentro do que a gente compreende que é esse momento agora para startar todo esse processo de trabalho. Eu tenho uma curiosidade, porque quando se criou a secretaria, a primeira coisa que eu pensei, eu digo, olha, um dos desafios desse novo secretário, não lhe conhecia, vai ser mediar esse conflito aí entre o setor produtivo, a turma que quer explorar, né, e o setor ambiental, né, a turma das ONGs, dos órgãos ambientais, né, e a gente sabe que o caminho é a sustentabilidade, claro, mas eu digo, como é que é a relação da secretaria trabalhando aí com essas duas forças? O canal 38.1 está no ar. Sintonize agora mesmo na RNT TV e assista a 18 horas do conteúdo produzido pelos maiores sites de notícias do Amazonas, direto na sua telona. Esteja sempre ligado para não perder as notícias mais quentes e importantes do site imediato. Você já sabe, a qualquer momento iremos interromper a programação para mostrar ao vivo e em detalhes o que está acontecendo de importante no momento. Aqui na RNT TV, você não precisa esperar para saber das coisas. É tudo em tempo real. O site O Poder vai percorrer os 3 poderes em busca das principais decisões que afetam diretamente a sua vida. De hora em hora, o Boletim Notas do O Poder vai explicar melhor aquelas notícias políticas mais complicadas. Às sextas-feiras, 2h, você vai ter o Podercast. Vamos trazer entrevistas exclusivas e polêmicas com os principais nomes do mundo político. E no sábado, às 9h, você assiste ao Conversa Política. Apresentado por Álvaro Corado, vai trazer os principais nomes da política da região para debater sobre temas relevantes. Aqui na RNT TV, todo dia é dia de dar voz à comunidade, com o imediato e o povo. Então, te espero aqui de segunda a sexta, a partir das 11 horas. Conto com a tua presença, hein? Pelo amor do Perequetê. E quando chegar a tarde, fique atento à sirene. Quando tocar, é hora do Nacional 190. Vamos mostrar tudo com análise dos especialistas em segurança pública. Os principais casos do Amazonas do Brasil você confere no Nacional 90, de segunda a sexta-feira, a partir de 4h. Uma semana inteirinha de estreias no mais novo canal de TV aberta de Manaus. E muito mais vem por aí. RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Você quer estar por dentro dos assuntos políticos mais relevantes? Então não perca o Podercast, o seu guia indispensável para entender tudo de política. Venha analisar as informações do momento direto com as fontes, debater os acontecimentos políticos que moldam o nosso futuro. Entrevistas exclusivas com líderes, políticos, especialistas e membros de instituições relevantes de todos os poderes. Porque o vereador faz o quê? Ele legisla, mas principalmente ele fiscaliza o poder público, ou seja, o prefeito. Toda sexta-feira, às 2h, no canal O Poder no YouTube e na sua RNT TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Eu tenho uma curiosidade, porque quando se criou a secretaria, a primeira coisa que eu pensei, eu digo, olha, um dos desafios desse novo secretário, não lhe conhecia, vai ser mediar esse conflito aí entre o setor produtivo, a turma que quer explorar,
né? E o setor ambiental, né? A turma das ONGs, dos órgãos ambientais, né? E a gente sabe que o caminho é a sustentabilidade, claro. Mas eu digo, como é que é a relação da Secretaria trabalhando aí com essas duas forças? Toda atividade, seja ela em qual área seja, ela tem que ter um equilíbrio. Você não pode tanto explorar algo em detrimento de outra coisa. Você não pode fazer uma coisa em detrimento de outra. Tem que ter um conjunto ali, tem que estar harmonizado. E pensando nisso, logo que a gente estava criando a estrutura da Secretaria, nós pensamos e criamos lá um núcleo de ESG, né? ESG, ASG, aportuguesando a situação, né? De uma preocupação tanto no meio ambiente, uma preocupação com governança, uma preocupação social em qualquer empreendimento que a gente vai fazer, qualquer empreendimento que a gente vai apoiar. Então, toda vez que aparecer um projeto dentro da Secretaria para ver a viabilidade, nós vamos olhar critérios de ESG para saber se aquele empreendimento é viável para a gente estar apoiando e estar defendendo. E aí há uma preocupação grande, principalmente na questão sustentável. Eu digo na questão sustentável, na questão ambiental, né? Nós vivemos na Amazônia, onde todos os olhos do mundo estão para nós. Somos os mais cobrados, inclusive. Exatamente, mas até como o governador mesmo fala, só que também nós temos que nos preocupar com as pessoas. Sim. As pessoas estão em primeiro lugar. Então, nós precisamos ter atividade econômica para que as pessoas possam exercê-la e, com isso, ter um impacto sustentável positivo para o meio ambiente. O que não podemos não vamos fazer essa atividade e ter as pessoas ali do lado, precisando, morrendo, tendo alguma dificuldade. Então, isso a gente... ou indo para a fila de um banco para receber um valor de um auxílio. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando e ele usou uma analogia que eu achei interessante, que a gente não pode ver as pessoas morrendo de fome em cima de uma mina de ouro. Correto, né? Exatamente. Tipo, não dá, né? É uma coisa que o mundo precisa entender que não dá, né? Isso é um negócio inconcebível, na verdade. Exatamente, é aquele cidadão que pegou o trem e passou a viagem todo dia sem comer, porque ele só estava com o bilhete do trem, e quando ele saiu do trem, ele viu que estava escrito lá todas as refeições inclusas. Exatamente. Então, assim, nós precisamos dar essa atividade econômica para as pessoas. E, repito, de maneira sustentável. Acredito que conversando, né, todo mundo no diálogo vai chegar ao entendimento. Então aí a gente tem questão da BR-319, que envolve aí a questão da logística para o Estado, onde as pessoas precisam ter esse direito de vir, né, e de ter uma possibilidade de um modal a mais para o Estado, poder chegar em regiões que muita gente não chegou, né, e a gente tem a questão aí do projeto de mineração do potássio em Altazes, onde eu particularmente acredito que a gente pode inovar na questão da convivência dos povos originários com o empreendimento econômico. Então a gente pode ter um grande case de sucesso que pode replicar e levar qualidade de vida para essas pessoas, para a população de Altazes, e além de mais de um projeto que é tão importante para o Brasil como é o potássio. Nós temos também ali na calha do Rio Madeira, né, as pessoas passaram anos explorando garimpando o ouro ali de forma artesanal. Teve gente que, claro, que foi para, de forma totalmente errada, querer explorar com grandes dragas. Ali a gente não defende isso. Nós defendemos, na calha do Rio Madeira, o apoio ao extrativismo mineral para o pequeno, para a pequena mineração. Não empresas, é isso? Não empresas. Pequenas cooperativas que possam explorar. Nós estimamos ali que tem cerca de 10, 15, a gente não sabe esse número ainda, pessoas
15 mil pessoas ali que utilizam daquela atividade para sobreviver. Agora, secretário, é exatamente nesse ponto que eu queria que a gente abordasse, porque desde o ano passado, né, e lamentavelmente isso há uma associação política com o atual governo que está aí, mas desde o ano passado a gente viu uma pressão muito grande em cima da exploração mineral do ouro na Amazônia, né? Então, primeiro, criminalizando garimpeiros, né? Eu converso muito com as pessoas de Roraima e a visão, né, que a gente tem de garimpeiro, nem de perto é a visão que Roraima tem de um garimpeiro, porque 90% das famílias de Roraima são fruto de descendências de garimpeiros. Qual é a estátua que tem lá? É um garimpeiro. É um garimpeiro. Então, veja, aí é aquela coisa, se criou uma imagem de garimpo ilegal, e eu sempre gosto de dizer o seguinte, ele é ilegal porque não regulamentaram. Exatamente. Veja Mas não bem, é ilegal bem, você Álvaro, explorar ouro, né? Eu estive na região de Humaitá, eu estive na região de Manicoré, e o que eu vi não foram bandidos. Exatamente. Quem me procurou lá, e nós tivemos audiências conversando nas câmaras municipais, eram famílias. Eram jovens de 20, 23, 24, 25 anos, senhores que disseram, olha, eu criei o meu filho aqui, eu criei a minha família aqui, o meu filho hoje é médico, o meu filho hoje é engenheiro, e eu tirei do garimpo há anos atrás. E a gente vê jovens que dizem assim, eu vi meu pai fazendo isso, eu vi meu avô fazendo isso, eu não posso fazer. E qual é a alternativa para esse jovem que só conhece aquilo? Exatamente. E a gente viu pessoas assustadas. Tem toda uma preocupação aí, tem toda uma preocupação. Mas o que nós defendemos de forma cooperada, as pessoas de forma organizada, com rastreamento do ouro, com todo o processo de mineração, de garimpo sem ouro. Hoje tem um estudo, e eu até recomendo que você de repente possa entrevistar aqui, um projeto feito pela professora Marta Pereira, que ela usa um extrato de uma árvore chamada pau de balsa, em que no lugar do mercúrio ela usa esse extrato. Olha só. E esse extrato ele separa o ouro ali naquele processo ali de garimpagem. Né? Então, assim, é um projeto que a gente acredita muito, né? Então, assim, são milhares de pessoas que usam dessa atividade. E a gente não pode virar as costas, senão essas pessoas vão estar entrando em outras atividades que muitas aí delas sim ilegais. criminais. E aí sim, né? Criminais e com repercussão ruim na sociedade. Agora, secretário, falando ainda um pouquinho dessa questão da regulação, né, regulamentação, o que falta para a gente se debruçar sobre isso, construir uma legislação robusta e permitir, como o senhor está falando, permitir que a gente organize de forma legal essa exploração em áreas controladas, delimitadas, não importa de que forma isso vai acontecer, mas que aconteça dentro de uma legislação. O que falta para a gente avançar para isso? Nós temos um projeto e a gente espera brevemente tirar esse projeto do papel. E quando tem projetos, eu gosto de ser muito pragmático, porque a gente precisa tirar do papel, não adianta só ter um projeto bonito. Exatamente. A gente precisa tirar do papel, em que a gente quer delimitar uma área, pedir as licenças para estudos, né? Colocar uma espécie de balsinha, aquelas balsinhas de garimpo modelo, para explorar, com boas práticas de segurança no trabalho, com boas práticas de descarte de materiais, e que a gente consiga aí validar um processo, né, que depois a gente possa replicar em outras áreas. Ou seja, criar um processo que funcione. Criar um processo que funcione para as famílias e depois, no momento assim, legal, funcionou, é isso, aí a gente vai expandindo. Claro, isso sendo construído a várias mãos, não é um pensamento nosso, é um pensamento de diversas entidades que defendem
isso feito de forma responsável. Bom, aí agora a gente viveu agora recentemente uma coisa, a gente está vendo, né, uma situação que envolve o potássio. A gente falou no primeiro bloco do NPK, né, eu estava estudando sobre isso, né, o Brasil tem uma necessidade enorme de importação desses fertilizantes, que se nós produzíssemos, obviamente, isso ainda colocaria o nosso produto agrícola ainda mais competitivo no mercado, porque você reduz o custo de produção. É óbvio isso, né? E óbvio também que por conta disso há um interesse internacional muito grande de que isso não aconteça, porque eles já são incomodados com a nossa produção de alimentos. Muito bem, a gente sabe dessas coisas todas, mas a gente vê um projeto, né, que está há 10 anos, um pouco mais até, sendo discutido, né? Vários entraves, eu acompanhei de perto algumas discussões, agora recentemente a condição, eu fui na aldeia Terra Preta, Josefa Terra Preta. Conversei... Terra Preta da Josefa. Terra Preta da Josefa, uma viagem que não é fácil, você tem que andar, depois pega carro, pega estrada. Fui até lá, fui muito bem recebido por todos eles, todas as lideranças indígenas de várias comunidades. E o que eu fiquei surpreso é que o discurso deles é completamente favorável à exploração lá do potássio. E quando a gente olha o que se noticia, como se cobre esse assunto, parece que a atividade econômica, que hoje é conduzida por uma empresa privada, mas que a atividade econômica estava impondo, né, essa exploração para os indígenas, para as comunidades tradicionais, sem conversar com eles, sem que houvesse uma espécie de acordo e tudo. E eu vi uma coisa completamente diferente lá. Agora a Justiça acabou decidindo e devolveu isso para a competência do Estado, que eu entendo que até uma questão legal não tinha como o ente federativo estar tratando de uma terra que é estadual, né? Eu fico muito feliz com o teu depoimento de ter ido lá. Eu fui lá porque eu fiquei incomodado. Vivenciado, porque às vezes as pessoas dão opinião e não viram a realidade. Então, quando vai lá e sente aquela situação, começa a ter a verdade de toda a história. Então, nós defendemos ali a exploração do potássio, é de interesse estratégico do Estado ser um produtor de potássio para ajudar o Brasil na soberania aí da questão de fertilizantes, né? O Brasil, como você bem falou, o Brasil aí ele necessita de 97% de potássio. Essa é uma realidade. Então esse potássio acaba vindo de fora, de outros países, vindo para cá queimando combustível. Exatamente. Né? Horas, dias de embarcação, e aí a gente tem para chegar até lá no Mato Grosso. Né? E o Brasil alimenta aí 1,5 bi de pessoas no mundo. Exatamente. Né? Então, quando você tem um produto que vem de uma área de guerra, ele vem um produto já mais caro, né? Vai acabar fazer o que com a alimentação? Vai ficar mais caro, o preço se impacta para as pessoas. Então, nós defendemos isso para que ele seja aqui, além de um seu empreendimento econômico que vai gerar oportunidades aqui de desenvolvimento, né, de uma diversificação da matriz econômica na área de mineração, e com outras possibilidades, né, também, não só da exploração, mas também, como eu falei, da planta de fertilizante, beneficiamento do produto aqui. Então, assim, é um ciclo assim, virtuoso de oportunidades que a gente possa ter. E como eu falei anteriormente, a gente pode inaugurar aí esse processo de boa convivência, né, como a gente vê em outros países, como é no Canadá, de boa convivência aí entre os povos originários, né, e um empreendimento econômico. Né? Eles fizeram todo o processo de consulta deles, entregaram ano passado ao governador uma carta dizendo que eles defendem o projeto, que eles querem o projeto. Né? Então, assim, essa é a realidade. Eles são muito soberanos em fazer isso. Né? Eu mesmo fui na região
uma única vez para conhecer lá o empreendimento, né? E já conversei com algumas lideranças em algum momento, mas eles são soberanos dentro desse aspecto da consulta. E eles afirmaram que eles querem um empreendimento. É aquilo que eu falei, eles estão sentados numa mina aí de potássio. Exatamente. Eles estão sentados em cima de muito resultado financeiro e passando de necessidade. Muitas vezes, e eu sei disso, eu conheço bem esse processo, aquela região tem muitos indígenas, né, que vão receber auxílio emergencial. Hoje, que vão receber lá o bolsa de alguma coisa. O bolsa lá, e muitas vezes eles passam horas, dias para remar de áreas distantes para chegar na fila da Caixa Econômica para lá sacar o seu benefício e depois voltar daqui a um mês de novo. Secretário, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que a gente agora, depois de ter falado de todas essas possibilidades, que o senhor respondesse a seguinte questão para o povo do Amazonas e aqui principalmente da Amazônia. A gente pode sonhar com um setor desses segmentos pujantes aqui no Amazonas, ou isso ainda é algo que, pelo seu conhecimento, ainda não dá para garantir para o nosso futuro? Olha, além de sonhar para dias melhores, a gente pode também sonhar um pouco acordado, né? E eu digo acordado porque nós já temos essa realidade acontecendo, né? Nós já temos municípios que já estão sendo impactados e eu não vou fazer nenhum furo aqui, mas em breve também terá uma grande notícia para o Estado e isso é mais uma demonstração da consolidação desses segmentos. Um processo em que o governador acreditou desde a época da mudança da lei do gás, que possibilitou atrair novos investimentos e muita coisa boa está acontecendo. A gente teve em dezembro a Atem e a Eneva ganhando novos leilões de blocos exploratórios. Então ali na região de São Sebastião do Atumã também terão novos estudos para esses segmentos. O leilão da oferta permanente, como o nome diz, a oferta permanente está toda hora tendo, então brevemente terão novos leilões e de repente a gente tenha novos postos arrematados aqui. A gente teve a declaração de comercialidade, né, no segmento do campo de Tambaqui, do campo de Azulão Oeste, também uma nova notícia. E em março a gente vai ter também uma nova notícia aí, mas eu não vou furar aqui. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Sucesso. Eu sou entusiasta da questão econômica, né? Penso como o senhor falou no início, acho que a Zona Franca é fundamental para a nossa economia, não tenha dúvida disso, mas também entendo que é inadmissível a gente ver tanta riqueza e o nosso povo não tem, às vezes, banheiro nas comunidades para usar, saneamento básico, não tem água potável, porque o desenvolvimento não chega até eles, né? Tendo tanta riqueza disponível para que eles possam usufruir. Então, eu entendo que a criação dessa secretaria ela é uma resposta, né? Porque é um avanço no sentido da gente tirar da ideia esse conceito, para a gente começar a materializar isso em projetos e levar realmente essa interlocução entre esses vários segmentos, né? Cada um com as suas razões, mas vários segmentos que impactam, né, nessa possibilidade de a gente ter setores como esses tão desenvolvidos. Acho que é isso. A gente está muito entusiasmado com essa missão, com esse desafio. Acreditamos muito nesses projetos aqui para o Amazonas e quero, para finalizar, agradecer aqui o espaço que nos foi dado. Espero voltar aqui com outras notícias, boas notícias. Que a gente possa comemorar ainda cada vez mais para o Amazonas novas conquistas. Tá bom? Obrigado, secretário. Obrigado.
Olá para você que acompanha a programação da RND-TV. O Tribunal de Justiça do Amazonas lançou a campanha Justiça Solidária para arrecadar mantimentos e itens de primeira necessidade em apoio à população do Rio Grande do Sul, afetada pelas enchentes. A iniciativa oficializada por uma portaria destaca a importância das doações até sexta-feira e disponibiliza caixas coletoras nos fóruns de justiça e unidades administrativas. Itens como água mineral, fraldas, alimentos e recursos financeiros via Pix são incentivados. A mobilização conta com parcerias e medidas administrativas para garantir a participação efetiva do público interno do Tribunal de Justiça. Para mais informações, acesse agora mesmo opoder.com e nossas redes sociais. Até mais! O canal 38.1 está no ar. Sintonize agora mesmo na RND-TV e assista a 18 horas do conteúdo produzido pelos maiores sites de notícias do Amazonas, direto na sua telona. Esteja sempre ligado para não perder as notícias mais quentes e importantes do site imediato. Você já sabe, a qualquer momento iremos interromper a programação para mostrar ao vivo e em detalhes o que está acontecendo de importante no momento. Aqui na RND-TV, você não precisa esperar para saber das coisas. É tudo em tempo real. O site O Poder vai percorrer os 3 poderes em busca das principais decisões que afetam diretamente a sua vida. De hora em hora, o Boletim Notas do O Poder vai explicar melhor aquelas notícias políticas mais complicadas. Às sextas-feiras, 2h, você vai ter o Podercast. Vamos trazer entrevistas exclusivas e polêmicas com os principais nomes do mundo político. E no sábado, às 9h, você assiste ao Conversa Política. Apresentado por Álvaro Corado, vai trazer os principais nomes da política da região para debater sobre temas relevantes. Aqui na RND-TV, todo dia é dia de dar voz à comunidade, com o imediato e o povo. Então, te espero aqui de segunda a sexta, a partir das 11 horas. Conto com a tua presença, hein? Pelo amor do Perequetê. E quando chegar a tarde, fique atento à sirene. Quando tocar, é hora do Nacional 190. Vamos mostrar tudo com análise dos especialistas em segurança pública. Os principais casos do Amazonas do Brasil você confere no Nacional 90, de segunda a sexta-feira, a partir de 4h. Uma semana inteirinha de estreias no mais novo canal de TV aberta de Manaus. E muito mais vem por aí. RND-TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Você quer estar por dentro dos assuntos políticos mais relevantes? Então não perca o Podercast, o seu guia indispensável para entender tudo de política. Venha analisar as informações do momento direto com as fontes. Debater os acontecimentos políticos que moldam o nosso futuro. Entrevistas exclusivas com líderes, políticos, especialistas e membros de instituições relevantes de todos os poderes. Porque o vereador faz o quê? Ele legisla, mas principalmente ele fiscaliza o poder público, ou seja, o prefeito. Toda sexta-feira, às 2h, no canal O Poder no YouTube e na sua RND-TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana.
sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente.